Estou abrindo esse espaço como um canal de diálogo e de reflexão sobre a educação pública do Rio Grande do Sul. E nesse primeiro momento, sobre o último concurso realizado pela Secretaria de Educação. Esse concurso gerou uma perplexidade e uma grande polêmica. Na minha opinião, ele coloca a necessidade de um debate profundo e sério sobre a política educacional, sobre a questão pedagógica, sobre a formação dos educadores e sobre a qualidade da educação pública e os responsáveis pela mesma. É verdade o que muitos estão dizendo, de que esse concurso, que aprovou apenas 5.200 pessoas, dos mais de 64 mil que realizaram a prova, que gerou toda uma responsabilização. Alguns especialistas que não têm compromisso nenhum com a educação pública, que são especialistas das instituições privadas ou de fundações privadas, inclusive, têm responsabilizado a formação, as universidades, outro, os professores. O que eu acho que tem que acontecer? Primeiro, é verdade que pode ter debilidades e deficiência na nossa formação, em especial porque, veja, nós fomos formados, eu e a geração desses colegas mais novos, que prestaram concurso, fomos formados na universidade, nos nossos cursos, na nossa graduação, para sermos quase que especialistas, fomos formados por disciplinas. E este concurso exigiu dos candidatos, as provas, todas elas foram formuladas sobre as áreas de conhecimento. E essa questão das áreas de conhecimento é uma exigência nova, que é parte de uma transição que está acontecendo na educação brasileira, nas suas diretrizes, no seu currículo, e que se apresentaram de duas formas, através de dois instrumentos, o Enem e agora o concurso público. E nós não fomos preparados para isso. Então não é possível que nós tenhamos uma determinada formação e a exigência extrapole isso. É verdade que hoje a vida exige amplo conhecimento. No entanto, há que se considerar alguma coisa que o Juremir Machado tem se apresentado dizendo em suas colunas. Primeiro, não é possível ter um professor de extrema qualidade se ele não tem as condições de trabalho, se ele não tem tempo para o estudo, se ele não consegue comprar revistas, livros, buscar a sua própria formação, se ele não tem, em primeiro lugar, o estímulo, que é o salário. Então, esses elementos, eles são todos interrelacionados. E ao realizar esse concurso, a Secretaria de Educação, a Fundação de Recursos Humanos, não levou em consideração. É essa a minha opinião e o que eu tenho ouvido dos nossos colegas. Portanto, o aspecto da formação, o aspecto da exigência é um deles. Mas o que eu acho que os educadores, os especialistas devem levar em consideração também é essa transição de concepção da educação que está acontecendo no país e que não era um elemento presente na nossa vida e na nossa formação e foi colocada como um grau de exigência. Em segundo lugar, acho que o resultado desse concurso revela que, primeiro, tem necessidade de mais uns 10 mil professores nas escolas. Esses que foram aprovados, 5.200, têm que ser nomeados imediatamente. Mas mesmo assim persiste a necessidade de tantos outros e também se abriram novas necessidades e vagas com a existência de contratos, com a existência de um número elevado de aposentadorias. Então, o que eu penso que deva se fazer de imediato para que se repare o dano causado à educação pública gaúcha através desse concurso? Um dano que eu diria até moral e que não corresponde à realidade educacional do Rio Grande do Sul, com a qual nós éramos conhecidos, com o esforço e dedicação que têm feito os nossos colegas nas escolas e que simplesmente foi desrespeitado pela Secretaria de Educação, a instituição que elaborou as provas. Como se pode reparar isso? Pela necessidade e pelo dano causado. Em primeiro lugar, a realização imediata de um novo concurso. Se a Fundação de Recursos Humanos é uma fundação estatal, está sob o controle do governo, ela tem as condições de fazer de imediato um novo concurso. Basta vontade política. Segundo, o que nós entendemos que pode facilitar e que ajuda na reparação do dano? Que os que fizeram o último concurso e que não obtiveram aprovação pela exigência elevada em relação ao que era a realidade, que eles possam prestá-lo tendo uma taxa de 50% do valor do que vai ser cobrado, e taxas em valores menores.
taxas de mais de R$120 são um absurdo. E propomos também que os nossos colegas contratados tenham isenção da taxa. Pensamos que esses elementos podem ajudar. E é urgente esse novo concurso. Urgente. Por quê? Pela necessidade e pelo problema causado pela Secretaria de Educação, pela Fundação de Recursos Humanos vinculada ao Governo do Estado. Acreditamos que seria uma medida urgente e imediata para restabelecer aquilo que eu considero seja uma preliminar na educação pública do Rio Grande do Sul. Respeito aos educadores. É isso que nós precisamos. O governo, a sociedade, os especialistas, articulistas e a imprensa precisam, em primeiro lugar, respeitar nossos colegas, respeitar os professores, os educadores e o governo organizar um concurso que supra toda a necessidade da escola pública gaúcha, que recupere a nossa capacidade de contribuir com a mudança social. Não é possível que tenha um grau de exigência, como disse uma colega diretora, de um alto executivo de empresa multinacional, uma exigência de primeiro mundo, quando sequer o piso salarial é cumprido, quando sequer as condições pedagógicas, o tempo e o salário nos dão as condições para uma boa organização. Essa eu acho que é a primeira e urgente e imediata. É possível, depende de vontade política. E nós acreditamos que o governo Tarso, a Secretaria de Educação, deve isso aos educadores e à educação pública do Rio Grande do Sul.